Você consegue imaginar um tecido antigo, guardado por séculos, que pode ter envolvido o corpo de Jesus Cristo? Agora pense em um artefato que traz a imagem de um homem crucificado, marcada por sofrimento e com detalhes que coincidem com os relatos bíblicos da crucificação. É isso que o sudário de Turim representa para muitos. Mas será que este é realmente o rosto de Jesus? Ou estamos diante de um dos maiores mistérios da arqueologia cristã? Ao longo deste vídeo, você vai conhecer as histórias por trás deste artefato, os estudos científicos que o cercam e as implicações que ele pode ter para a fé cristã. Prepare-se para se surpreender com detalhes que você provavelmente nunca ouviu antes. E fique até o final, porque a maior revelação está reservada para você. O sudário de Turim é uma peça de linho que, segundo a tradição cristã, teria envolvido o corpo de Jesus Cristo após sua crucificação. Guardado como uma relíquia sagrada, sua história é envolta em mistério e devoção. Desde o momento em que apareceu na Europa, no século XIV, até hoje, ele continua despertando a curiosidade de cientistas, teólogos e fiéis. Imagine o impacto de um simples pedaço de tecido que parece carregar consigo a narrativa mais importante do cristianismo. Esse artefato foi mantido por séculos como um tesouro, transportado por reinos e igrejas e muitas vezes escondido para protegê-lo. Há relatos de que, durante guerras e perseguições, o sudário foi levado às pressas para locais secretos, preservando sua integridade. É como se o próprio destino protegesse esse pedaço de história. Além disso, a conexão que ele tem com a Bíblia o torna ainda mais especial. Em João 19:40, lemos: "Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumam fazer na preparação para o sepulcro." Mas como o sudário foi identificado como a mortalha de Cristo? No século XVI, ele foi guardado na Catedral de São João Batista, em Turim, Itália, onde permanece até hoje. Antes disso, sua origem era incerta, mas documentos antigos sugerem que ele foi preservado no Oriente Médio e transportado para a Europa pelos cruzados. Para quem observa, é impossível ignorar a simbologia desse trajeto, como se a peça carregasse não apenas história, mas também um propósito divino. Ao longo dos séculos, o sudário foi alvo de inúmeras investigações. Cada análise revela novos detalhes sobre sua composição e os mistérios de sua origem. Mas, curiosamente, sempre há perguntas sem resposta. É como se ele fosse uma peça de um quebra-cabeça maior, conectando passado, presente e fé. O que será que esses mistérios têm a ver com os detalhes da imagem que ele contém? Ao observar o sudário de Turim, o que impressiona de imediato é a figura de um homem estampada no tecido. Essa imagem não foi pintada, mas parece ter sido transferida de forma inexplicável. Ela retrata um homem com aproximadamente 1,80 metros de altura, marcas de flagelação por todo o corpo e ferimentos que coincidem perfeitamente com os relatos bíblicos da crucificação. Nos pulsos e pés, sinais claros de pregos. No lado direito do tórax, uma ferida que parece ter sido causada por uma lança. Esses detalhes reforçam o relato de João 20:25. "Se eu não vir o sinal dos cravos nas suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei." As marcas no tecido contam uma história de dor. A presença de ferimentos na testa e no couro cabeludo sugere o uso de uma coroa de espinhos, como descrito na Bíblia. As evidências de chicotadas por todo o corpo também coincidem com o que sabemos do castigo romano antes da crucificação. Imagine alguém passar por tudo isso, carregando em si a dor do mundo. Essa figura no sudário parece nos convidar a refletir sobre o sacrifício feito por amor à humanidade. Outro aspecto intrigante é a postura do corpo.
A imagem mostra um homem deitado, com os braços cruzados sobre o abdômen, como seria esperado em um sepultamento. Não há indícios de decomposição, o que leva muitos a acreditarem que este corpo não permaneceu muito tempo envolto no tecido. Esse detalhe ecoa a narrativa da ressurreição, um túmulo vazio, mas lençóis deixados como prova. Lucas 24:12 diz: Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, viu só os lençóis e retirou-se, admirando consigo mesmo aquele caso. Além disso, a precisão anatômica da imagem é um enigma. Ela revela proporções humanas perfeitas, o que seria impossível para qualquer artista medieval replicar, considerando os conhecimentos da época. Mais impressionante ainda é a ausência de pigmentos ou pinceladas no tecido. Como essa imagem foi formada? O sudário de Turim não é apenas uma relíquia, ele se tornou a base para uma das mais fascinantes tentativas de recriar a aparência de Jesus Cristo. Utilizando tecnologias avançadas, como modelagem 3D e análise de padrões anatômicos, cientistas e artistas conseguiram traçar o provável rosto do homem descrito no tecido. A partir dos detalhes, como o formato da face, o comprimento do nariz e as marcas de sofrimento, surge uma figura que une humanidade e divindade em sua expressão. Essa reconstrução não é apenas um exercício técnico, mas uma forma de aproximar milhões de fiéis do rosto que simboliza o maior sacrifício da história. As marcas de dor presentes no rosto descrito pelo sudário são inconfundíveis. A região da testa mostra sinais que remetem à coroa de espinhos, enquanto o inchaço ao redor do nariz e das bochechas indica lesões sofridas antes ou durante a crucificação. Isaías 52:14 descreve essa imagem de forma impressionante, assim como muitos pasmaram à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. É impossível não refletir sobre o peso emocional dessa representação. Essa reconstrução, além de um ato de devoção, também desafia nossos conceitos históricos e culturais. Durante séculos, a figura de Jesus foi retratada de formas variadas, ora com traços europeus, ora com características mais orientais. Porém, os detalhes revelados no sudário apontam para uma figura com traços típicos de judeus da Galileia, no século I. Isso nos lembra da humanidade de Cristo, um homem que viveu entre nós e compartilhou nossas dores e alegrias. Mas o mais impressionante, talvez, seja a reação das pessoas ao verem o resultado dessas recriações. Muitos relatam sentir uma conexão profunda, como se estivessem olhando diretamente para o Salvador. Essa experiência, misturando fé e tecnologia, nos conduz a uma pergunta intrigante. O que a ciência e os estudos sobre o sudário ainda podem nos revelar? O sudário de Turim é frequentemente apontado como uma evidência material da ressurreição de Jesus Cristo. A imagem impressa no tecido desafia explicações convencionais, como pintura ou gravação. Muitos estudiosos cristãos acreditam que ela se formou durante o momento da ressurreição, quando uma intensa liberação de energia, possivelmente divina, teria deixado essa marca inconfundível. A narrativa de Mateus 28:6 ecoa essa ideia. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. Um detalhe que reforça essa conexão é a ausência de sinais de decomposição no corpo representado no sudário. Isso indica que o homem retratado não permaneceu muito tempo envolto no tecido, condizendo com o relato bíblico de que Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Para muitos fiéis, o sudário é mais do que um artefato. É um testemunho tangível do evento central do cristianismo. Imagine contemplar algo que poderia estar presente no momento em que a história da humanidade mudou para sempre.
A formação da imagem continua sendo um mistério para a ciência. Alguns teóricos sugerem que ela foi causada por uma explosão de radiação, algo que nunca foi observado em nenhum outro contexto arqueológico. Outros especulam sobre reações químicas complexas, mas nenhuma teoria conseguiu explicar a complexidade e a precisão do que se vê no sudário. Para os crentes, essa inexplicabilidade é a assinatura divina, um lembrete de que a ressurreição transcende a compreensão humana. E mesmo para os céticos, o sudário oferece um convite à reflexão. Ele levanta questões fundamentais sobre vida, morte e o que pode estar além delas. Se essa imagem é o resultado de um momento sobrenatural, como isso transforma a nossa compreensão da fé? E se for algo natural, como isso não diminui sua importância histórica e espiritual? A origem da imagem no sudário de Turim é um dos maiores mistérios da história. Cientistas, historiadores e teólogos têm debatido por séculos sobre como essa figura impressionante foi formada. Algumas teorias sugerem que a imagem é resultado de reações químicas naturais entre o tecido e o corpo, enquanto outras apontam para um evento extraordinário, possivelmente associado à ressurreição. Mateus 28:3 descreve um momento que poderia se encaixar nessa visão. E o seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste branca como a neve. Estudos científicos, como a análise de carbono 14, inicialmente dataram o tecido entre os séculos 13 e 14, o que indicaria uma possível fraude medieval. No entanto, esses resultados foram questionados, pois partes do tecido analisado poderiam ter sido contaminadas por reparos feitos ao longo dos séculos. Isso abriu caminho para novas investigações, sugerindo que o sudário pode, de fato, ser mais antigo. É fascinante pensar como um pedaço de linho pode conter tantas camadas de história e mistério. Uma das teorias mais intrigantes é a hipótese da radiação. Alguns cientistas acreditam que a imagem foi criada por uma intensa liberação de energia, algo nunca observado em outras relíquias. Essa explicação, embora altamente especulativa, conecta-se à ideia da ressurreição como um evento sobrenatural. Imagine um momento de pura luz, onde o impossível acontece e um simples pedaço de tecido se torna um testemunho silencioso desse milagre. Apesar dos avanços na tecnologia, o sudário continua a resistir a explicações definitivas, o que apenas aumenta seu fascínio. Ele desafia tanto a ciência quanto a fé, criando um espaço onde ambas se encontram e se confrontam. O que essa relíquia pode nos ensinar sobre o mistério divino? Talvez a resposta esteja não apenas no que ela revela, mas no que ela nos inspira a buscar. O sudário de Turim ocupa um lugar especial no coração de milhões de fiéis ao redor do mundo. Para muitos, ele é mais do que um artefato. É um símbolo tangível do sacrifício de Jesus Cristo pela humanidade. A figura estampada no tecido parece ecoar a narrativa de Isaías 53:5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Essa conexão entre a imagem e a mensagem bíblica inspira reflexões profundas sobre a redenção. Em momentos de dúvida ou sofrimento, o sudário é visto como uma âncora de fé. Ele lembra aos cristãos que, assim como Cristo suportou dores inimagináveis, eles também podem encontrar força para superar desafios. Por exemplo, em situações de perda, muitos se voltam para o sudário como uma representação do amor incondicional e da promessa de vida eterna. A história de Jesus, gravada nesse tecido, serve como um lembrete de que o sofrimento nunca é em vão. Além disso, o sudário desempenha um papel evangelizador. Ele tem sido exposto em eventos globais, atraindo tanto crentes quanto céticos.
Para os fiéis, é uma oportunidade de reforçar sua conexão com Cristo. Para os curiosos, é um convite para explorar a mensagem de amor e salvação. Imagine entrar em uma catedral e ficar diante dessa relíquia, sentindo-se parte de uma história maior. É um momento que transcende palavras e desperta uma sensação de espiritualidade profunda. No entanto, o impacto do sudário vai além da devoção pessoal. Ele nos desafia a refletir sobre o que realmente significa viver uma vida de fé. Não se trata apenas de acreditar na autenticidade do tecido, mas de entender o que ele representa: o sacrifício, a ressurreição e a esperança. E assim, ele nos direciona a uma pergunta crucial: como podemos levar essa mensagem adiante? O sudário de Turim é mais do que uma relíquia sagrada. Ele é uma poderosa ferramenta de evangelização. Ao longo dos séculos, tem sido usado para transmitir a mensagem central do cristianismo: o amor incondicional de Deus e a redenção através de Jesus Cristo. Marcos 16:15 encapsula esse propósito e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. A imagem no sudário, com suas marcas de sofrimento e sacrifício, é um lembrete visual da paixão de Cristo e uma porta de entrada para tocar o coração das pessoas. Sua exposição pública em momentos estratégicos foi capaz de atrair multidões, reunindo tanto fiéis quanto curiosos. Durante exibições, muitos testemunham experiências espirituais profundas, sentindo-se chamados a renovar sua fé ou explorar mais sobre o cristianismo. Para os céticos, ele abre o diálogo, incentivando questões que muitas vezes levam a respostas cheias de significado. É incrível como algo tão antigo continua relevante em um mundo cada vez mais moderno e cético. Além disso, o sudário serve como uma ponte entre gerações, culturas e até mesmo religiões. Sua universalidade transcende barreiras, mostrando que a mensagem de Cristo é para todos. Imagine um jovem que talvez nunca tenha lido a Bíblia, olhando para o sudário e se perguntando: quem era esse homem? Por que ele sofreu tanto? Essa curiosidade é uma semente que pode germinar em fé e compreensão. O sudário não apenas conecta o passado ao presente, mas também planta esperança para o futuro. Ao refletir sobre o sudário, somos desafiados a pensar em como podemos compartilhar essa mensagem em nossas próprias vidas. Ele nos lembra que a proclamação da Boa Nova não precisa ser grandiosa. Às vezes, é nos pequenos atos de amor e compaixão que a luz de Cristo brilha mais forte. E assim, o sudário não é apenas um testemunho do que foi, mas um convite ao que ainda pode ser, uma vida transformada pela fé. Mas o que mais ele pode nos ensinar sobre o impacto da fé na história e na humanidade? E você quer aprender mais sobre as riquezas da Bíblia e aprofundar seu conhecimento? Estudar a Bíblia é a chave para desenvolver uma visão espiritual clara e interpretar as Escrituras por si mesmo, sem depender de outras vozes. Compreender o contexto e os ensinamentos divinos fortalece sua fé, renova sua mente e capacita você a aplicar os princípios bíblicos em sua vida. Não perca essa oportunidade de crescer espiritualmente e se conectar mais profundamente com Deus. Comece seu estudo bíblico agora, link no primeiro comentário. Mas não esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares. Deixe seu comentário aqui abaixo sobre o vídeo.